Ok, início de gravação, projetando a nossa área de trabalho. Aí vocês me dão um retorno se vocês estão visualizando. Ok? Com relação à área de trabalho, estão visualizando? Eric, Gabriel, Gerson, Isaac. Tranquilo? Sim, tá dando para ver. Tá ok, tranquilo, né? Tudo bem, Isaac? Ok, então. Bom, então vamos dar início aqui, porque já são 10h30. Conferindo com vocês na nossa última aula, acho que a gente parou por aqui. Conferem? Quem estava presente aí na última aula, a gente falou aqui com relação aos íons e falamos um pouquinho assim com relação à questão do modelo atômico de Thomson, foi isso? E de Rutherford? Confere? Confere, Tatiane, você que estava presente aí, acompanhando a última aula. Isso mesmo. Isso, né? Então, a gente vai agora falar um pouquinho dos problemas do modelo atômico de Rutherford, que até então a gente falou, né, do experimento dele, falamos que ele tinha resolvido o problema, não falamos que tinha o que? Prótons no núcleo, né? E que tinha elétrons na eletrosfera. Mas aí tinha algumas questões, né, complicadas de se pensar. Eu acho que foi aqui que eu deixei, né, que foi a questão, né, do núcleo positivo, que até então a gente tinha comentado aqui, né, a questão do nêutron, né, apareceu o nêutron pelo nosso grande, né, Chadwick em 1932, que resolveu o problema da repulsão próton-próton na questão do núcleo, né, repulsão entre os prótons no núcleo. Foi isso? E aí nós temos então aquela outra questão, que era a questão dos prótons no núcleo sendo neutralizados, ou melhor dizendo, né, diminuindo a repulsão a partir da introdução da partícula que não possuía carga, então partícula chamada nêutron, mas ainda tínhamos o problema do negativo, elétrons na eletrosfera, e núcleo positivo. O que eu teria aqui entre essas partículas negativas, né? Tá no branco, não vai dar para visualizar, né? Essas partículas negativas na eletrosfera e as partículas positivas no núcleo. O que nós teríamos entre elas? Repulsão. Não, o positivo com positivo, sim, nós teríamos repulsão. Né? Desculpa, Soraya. E aí foi colocado o nêutron. Atração. Né? Isso, atração, né? Então, esse nêutron, essa partícula, ou melhor, negativa, né? Iria ser atraída pelo núcleo, né? Então, como os elétrons têm carga negativa, né? E o núcleo tem carga positiva, existe uma atração entre os elétrons e o núcleo, pois cargas elétricas opostas, negativa, elétrica e positiva, atraem-se, não é isso? Exatamente isso, o Hudson, que você falou, né? E aí, o que nós íamos ter? Essa partícula negativa chocando com o núcleo. Aí o Rutherford tentou explicar de alguma forma, né? O Rutherford tentou contornar essa dificuldade. Como que ele tentou contornar essa dificuldade? Ele tentou, admitindo que os elétrons giravam em torno do núcleo, em órbitas circulares, com uma altíssima velocidade. Ok. E aí ele considerou o seguinte, que a aceleração centrípeta, né? Lembra lá que vocês estudaram lá na mecânica clássica, né? E lá no ensino médio, e vão estudar de novo aí na engenharia mecânica. Não sei se vocês têm física esse ano, vocês têm física esse semestre? Não. No próximo semestre, né? Mas vocês vão estudar aceleração, né, centrípeta, né, sistema circular, desenvolvida nesse movimento, ele teria um equilíbrio com a atração exercida pelo núcleo. Então,
Na verdade, ele tentou usar aí a física clássica, né? Onde nós temos uma aceleração e teria uma força, né, de atração entre a aceleração e na verdade, um equilíbrio, né, com a atração que o núcleo estava puxando o elétron. Mas ele esqueceu de um detalhe. Deixa eu só ver aqui se tem mais gente solicitando para entrar. Apareceu uma mensagem aqui. Acho que todos entraram. Que com essa velocidade, né, altíssima velocidade, e com essa aceleração centrípeta, com o passar do tempo, o que vai acontecer? Você vai perdendo, né, essa velocidade. Chegar a um ponto, então, que nós teríamos novamente aquela mesma situação, né, as cargas negativas caindo no núcleo. Então, o nosso querido Rutherford não conseguiu explicar isso. Ficou aí, né, não disse por não disse. E aí veio exatamente, né, o parceiro dele, que trabalhava com ele também, o nosso amigo Bohr. E Bohr tentou explicar, né, de uma outra forma, não mais utilizando a mecânica clássica. Ele começa, então, a utilizar agora, né, a mecânica quântica, que já era conhecida no momento, né? E aí, o que diz, né? E aí, a mecânica quântica tem toda uma explicação por algumas coisas nós ainda temos aí, né, muitas dúvidas, né? Na verdade, essa é a verdade. E aí, o Bohr colocou em postulado. Olha, tem o primeiro postulado de Bohr. O que dizia o primeiro postulado de Bohr? E é extremamente importante, né, essa compreensão. Ele diz o seguinte, que a eletrosfera do átomo, ela está dividida em regiões. Então, era mais ou menos isso aqui. Eu tenho regiões, 1, 2, 3 e assim por diante. Tudo bem? E o que tinha essas regiões de especial? Essas regiões, elas eram denominadas níveis ou camadas. Então, tinha camada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. E essas camadas, né, é onde estão os elétrons. E eles descrevem órbitas circulares. Até então, o nosso amigo Rutherford também disse, né, aceleração centrípeta, isso é questão de movimento circular. Mas aqui está o X da questão. Estacionárias. O que quer dizer essa palavra estacionária, pessoal? Parada. Parada, algo, né? Estacionário, estagnado, parado. De modo a ter uma energia, então, aqui, ó, o que está refletindo, energia constante. Então, quando o elétron estava numa determinada órbita, ele tinha uma energia específica. E essa energia específica, né, fazia com que ele, né, ficasse ali, naquela região. Aí, professor, então o elétron não pode sair daquela órbita? Não, ele pode sair da órbita. Mas quando, eu acho que o Hudson, você fecha seu microfone, acho que está dando microfonia aqui com o meu. Isso, obrigada. Aí, a hora que você quiser falar, pode abrir, sem problema, tá bom? Que eu gosto que o aluno participe. O que acontece? Ele sairia daquela órbita. Só que para isso ele teria, né, que emitir, né, absorver energia. Então, quando ele está naquela região, ele está ali constante. Mas ele pode sair de lá? Pode, ele pode sair. Como assim, né? Vamos ver como é que diz o segundo postulado de Bohr. Diz que cada um desses níveis possui um determinado valor de energia. Como acabamos de entender, está lá naquele nível, é constante. E o terceiro, o que diz? Não é permitido a um elétron permanecer entre dois desses níveis. Aqui está faltando uma palavra. Simultaneamente. Ao mesmo tempo. Então, olha, o elétron, ou ele estava neste nível aqui, ou ele está nesse.
Agora, simultaneamente, nos dois, ele estando aqui e aqui, não é possível. É igual a gente também na física clássica, né? Um corpo não ocupa dois lugares ao mesmo tempo. Então, continua aqui prevalecendo isso. Ok, tranquilo. E o que diz o quarto postulado, e o mais interessante de todos? Eu vou até apagar isso aqui que eu já risquei para outra turma, para a gente entender o quarto postulado de Bohr. Ele disse o seguinte: fornecendo energia, de alguma forma, pode ser térmica, pode ser elétrica, pode ser energia nuclear, né? Fornecendo uma energia, não importa a origem dessa energia, um átomo, um ou mais elétrons, podem fazer o quê? Absorver essa energia. E quando ele absorve essa energia, ele já está numa condição que ele não pode ficar nesse nível, porque ele está com uma energia maior que suporta esse nível. E o que ele faz, então? Ele salta para níveis mais afastados do núcleo. Quanto mais afastado do núcleo eu vou, né, maior é a minha energia. E quanto mais eu retorno, aproximo do núcleo, menor é a minha energia. Certo? Aqui é maior e aqui menor. Então, o elétron ele pode circular, absorvendo energia ou emitindo energia. Quando ele absorve, ele vai para mais longe do núcleo. Quando ele emite, ele vai para mais próximo do núcleo. Professora, isso é que faz gerar energia, então? Isso é que eu vou perceber, né? A energia, isso não é energia nuclear, certo? Isso é energia relacionada à absorção e emissão quando o elétron sai de um nível para outro. Eu vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Vocês já fizeram churrasco? Todo mundo já fez churrasco, né? Sim. Quando você deixa cair um pouquinho do sal grosso na churrasqueira, que forma uma chama, você já observou qual é a coloração da chama? É azul, né? Se não me engano. Quem é? Eu acho que o Hudson não faz churrasco, não, Hudson. Faz toda Faz? semana. Quem mais já fez churrasco aqui e observou a coloração da chama? Vamos ver se essa aqui. Ela é bem alaranjada, não? Isso! Matheus é churrasqueiro. Mais ou menos esse tom aqui, não é, Matheus? Ou melhor... Isso, alaranjado de mais forte. Aqui, ó, vou mostrar esse aqui para vocês. Mais ou menos esse tom aqui, ó. É ou não é? É a mesma coisa quando vocês fazem o arroz, né? E deixa cair um pouquinho da água do arroz no fogão, lá na chama do fogão. Já observaram isso? É esse tom aqui, ó. Mas quando tem, por exemplo, né? Agora a gente vai chegando aí final do ano, né? A gente não pode participar das festas de finais de ano, né? Vocês já estão todos vacinados, gente? Sim, professora. Ah, então já pode voltar para as aulas presenciais, hein? Daqui a um mês eu vou vacinar a segunda dose. Né? Então a gente já pode... Já tomou as 2 doses já, Tatiane? Sim. Ó, perfeito, então. Nós estamos bem já, eu também já. Então, ó, mas quando vocês têm lá as festas, né, festividades final do ano, né, a gente vê os fogos de artifício e a gente vê diversas cores, não vê? Também isso acontece, não acontece? Nos fogos de artifícios? Diversas cores? Sim. E alguém já perguntou o que está acontecendo? O que é isso? Então, a gente vê o lilás, vê o verde, vê o vermelho, né? Ou melhor, a gente vê todas essas cores aqui, ó. Na região do espectro eletromagnético visível, né? Que vai de 400 até 750 nanômetros, que é o comprimento de onda. É esse pequeno intervalo aqui, né? Que é onde nós visualizamos que as cores primárias, né? Que vai aqui do violeta, né? Até o vermelho. E aí, quando nós falamos exatamente na chama lá do fogão, do churrasco, é mais ou menos esse tom aqui, que é aquela chama que eu mostrei para vocês. Bom,
Mas o que é isso, professor? É o quarto postulado de Bohr? Como assim? Ora, quando eu forneço, né, uma energia para o elétron, por exemplo, se ele estiver aqui nessa segunda camada, ele vai para a terceira camada. Quando ele chega na terceira camada, ele está com uma energia superior ao que ele tinha na segunda camada, certo? Ele pode, né, fazer o seguinte, ele pode novamente, ó, esse elétron aqui, esse amarelinho, retornar à sua origem. Só que quando ele retorna à sua origem, né, é o mesmo elétron, esse, ele estava aqui, foi para a terceira camada, saiu da segunda, foi para a terceira, ele teve que absorver uma energia, certo? Saiu da segunda para a terceira. Mas quando ele retorna agora da terceira para a segunda, ele emite essa energia é emitida. O mesmo pacote de energia que ele absorveu, né, o mesmo comprimento de onda, ele emite. E se for na região do visível, que eu mostrei para vocês, que é nada mais é do que essa região aqui, de 400 a 750 nanômetros, nós vamos visualizar. E é o que acontece com alguns elementos químicos. No caso Professora. lá... Sim, Wilson. Então, nesse caso, ele dissiparia energia para voltar para... Exatamente. Ele absorve aquele pacote de energia, faz o salto quântico e depois retorna. E aí, no momento que ele retorna, ele emite aquela energia na região do visível. Alguns elementos, não são todos. Por exemplo, o que nós citamos, o sal de cozinha, o cloreto de sódio. Quem está fazendo isso é o sódio. Pois é, mas falando assim, seria certo ó, falar assim que ele... Vamos ver, ele... Esqueci a palavra aqui, moço. Ele joga energia fora para voltar para a origem dele ou não? Exatamente. Emite aquela energia que ele absorveu para retornar à sua origem. Entendi. E aí, nesse momento, né, ele devolve a energia absorvida, tá vendo? Devolve a energia absorvida em forma de luz, ondas eletromagnéticas. E no caso, se for na região do visível, nós vamos conseguir, então. Pode falar, Adeilson, pode falar. Professora, o Davidson ainda está aguardando a autorização para poder entrar aí na sala, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu entrar aqui, mas parece que não tem nenhuma solicitação. Será que ele verificou lá? Porque aqui todos que estavam eu já liberei. Ele está pelo computador aqui, dizendo que tanto pelo navegador quanto pelo aplicativo está a mesma coisa. Vou tentar... Pede para ele pedir, então, aqui uma solicitação com um convidado que eu permito aqui, porque aqui ainda não está aparecendo para mim como participante, para ele solicitando. Ele está com e-mail institucional? Pergunta para ele se está tudo ok com relação ao e-mail. Talvez seja o problema do e-mail. Bom, isso é o que acontece, certo, Hudson? Entendeu? Então, ele retorna e emite essa energia na forma de luz, né, dependendo do comprimento de onda que ele absorveu. Não são todos que vão estar emitindo na região do visível. E é o exemplo que eu dei do sal que cai um pouquinho na chama, dos fogos de artifício. Tudo isso é o quarto postulado de Bohr. Né, são as transições eletrônicas. Então, o elétron ele pode circular nas órbitas, desde que ele absorva a energia e tenha a emissão dessa energia, um pacote específico. E cada elétron desse, pessoal, mais interessante, é que cada um ele tem condições de absorver um específico pacote de energia. E hoje, né, nós já sabemos disso, nós caracterizamos, por exemplo, se a gente pegar um elemento químico, por exemplo, o sódio, cada elétron dele tem uma energia específica. Cada elétron do sódio, de cada camada, tem uma energia específica. E nós utilizamos disso hoje, inclusive, né, nas técnicas analíticas, para quantificar um determinado elemento fundamentado nisso. Pode falar, Wilson.
Professor, e se a vaga dele estiver ocupada por outro elétron, pode acontecer? Não, ele vai sair dessa região, né? Absorveu, vai para outra. Depois ele retorna para a sua região aqui. A vaga, no caso, o pacote energético dele é específico. Não tem um outro elétron que tenha esse pacote específico. Esse comprimento de onda específico. É como se ele, né? Esse elétron, ele é único. Ele consegue absorver um determinado comprimento de onda que o caracteriza. Eu já vou mostrar lá no diagrama, que acho que vai ficar mais claro. Nós vamos construir o diagrama já, você vai entender melhor. Bom, isso foi o quarto postulado. Então, o espectro eletromagnético, né, que nós conhecemos hoje, é isso aqui. Né? Vocês estudam muito isso lá na física, né? Onde nós temos o quê? Raio gama até, né, a questão do quê? Das ondas de rádio, frequência de rádio. Raio gama, né? Maior energia, menor comprimento de onda. Inversamente, né? E a mesma coisa aqui, menor energia, maior comprimento de onda. Então, quando eu penso em raios gama, né? Eu estou pensando em algo que vem de origem nuclear. Alta energia, né? Tanto é que os radioisótopos, né? Que são emissores eletromagnético gama, né, tem um alto poder de penetração, né, são os que mais causam danos, né, biológicos. Logicamente, a radiação gama, né, então é um desequilíbrio nuclear elevado, e aí eu não estou falando em eletrosfera do átomo, estou falando de núcleo. Raio-X já é algo transitório, né? Eu tenho características de raio-x que pode vir oriundas do núcleo do átomo, e eu tenho raio-x que vem das camadas internas do átomo. Então, raio-x já é algo transitório. Pode ser nuclear e pode ser da eletrosfera. Quando eu vou mais para essas regiões aqui, eu já estou falando em transições que acontecem na eletrosfera do átomo. Tá? E em especial, né, a parte da região visível, né, as cores primárias são nada mais do que transições eletrônicas, né, nas camadas externas do átomo, ou seja, de menor, né, a pacote absorvido de energia, e que alguns elementos químicos, não são todos, dependendo da energia fornecida, seja ela de origem térmica, elétrica, ele pode fazer essa transição. O exemplo que eu citei foi o sódio, né, um elemento químico que ocorre, né, com uma energia térmica, por exemplo. Ok, pessoal? E é um modelo atômico de Bohr que foi fundamentado nisso. Aqui é bonitinho, eu vou apagar tudo isso e nós vamos construir junto, certo? Mas vocês se lembram disso aqui, não lembram? O que era isso aqui? Deixa eu apagar. Tabela de Linus Pauling. Isso, famoso diagrama de Linus Pauling, né? Diagrama de Linus Pauling, que normalmente nós usamos para quê? Alguém se lembra? Para representar um elemento químico. E também, isso. E com relação ao quê? Ao núcleo ou à camada? O diagrama é referente à camada. Isso, em relação à eletrosfera do átomo, ou seja, para... Agora, se você quiser uma mais completa, aí você vai classificar o elemento como... Pode falar, Antônio, estou te ouvindo. Ah, porque caiu. Tá. Pode considerar ele como elemento neutro, positivo ou eletronegativo, né? Uma abordagem mais superior. Então, depende, por exemplo, o NaCl, por exemplo, né? Uhum. Aí você vai ficando de acordo com a carga molecular dele e assim por diante. Certo. Pode falar, Deilson. Conseguiu resolver o problema do colega? Ainda não. E ele está com medo de ficar com falta.
Porque Não, fala para ele que não tem problema com relação à falta, não. E a aula é gravada, mas pede para ele entrar como convidado. ele disse que está tentando, mas realmente não está conseguindo, professor. Não? Não. Ué, que estranho. Eu E ele consegui. já entrou em aula outras vezes? Acho que sim, acho que já. Eu estava nas outras aulas. Então, Então, no caso, a gente tinha uma tabela lá com um link específico para sua aula. Aí eu tinha enviado para ele, não funcionou. Aí eu tentei pegar o link do Moodle lá, enviei para ele, também não funcionou. Aí, pois é, mas ele tem que instalar o Teams, né? O melhor caminho é aquele que está lá na orientação do Moodle. Então, sim, ele disse que já fez isso, mesmo pelo aplicativo não está funcionando. Ele está com o aplicativo baixado já. É, né? É. Fala para ele tentando lá, mas qualquer coisa a aula está sendo gravada. Pode falar, Antônio. Então, beleza. Compartilhar o link dessa aula no chat, porque daí é só copiar e jogar lá no grupo que ele entra. Se for possível. Dá o quê? Mais fácil. Entrar alguma interferência de link. O link dessa aula a senhora coloca no chat aqui, do Teams, e daí alguém coloca lá no grupo. Tá, o link é o mesmo, é sempre o mesmo, é o que está lá na plataforma Moodle. Professor, Mas toda vez que a senhora... o link não continua sendo o mesmo, tá? Porque, no caso, a gente tinha o cronograma lá que a gente tinha feito, que tinha o primeiro link, aí no Moodle lá o link agora é diferente. Mas é para a mesma aula, então, assim, ó. Porque assim, eu sempre entro, né, aqui na... Ah, tá, entendi. Não, deixa eu ver se eu consigo... verificar aqui. Porque quando me aparece aqui, quando eu entro... Graça. Eu acabei de efetuar o convite lá pelo grupo para ir, tem que ter certo. Deu certo? Eu ia estar fazendo isso, então tá bom. Então, ok. Bom, então vamos continuar aqui. Qualquer coisa, pede para ele tentar entrar como convidado, eu acho que ele consegue. Só solicitar aqui, que é o caminho mais rápido. Bom, pessoal, essa equação matemática aqui, ela parece simples, né? Ela é 2 vezes n ao quadrado. E da onde veio isso, né? O mais interessante é isso, né? Algo, então, 2... 2 vezes n ao quadrado. O que são esses termos, de onde vieram? A dedução dela não é tão simples assim, a gente não trabalha a dedução, né, porque ela vem lá da mecânica quântica, daquela questão da energia, né, de cada camada. Mas foi, né, o nosso grande amigo Heisenberg, né, que demonstrou essa equação, né, através do princípio lá da incerteza, e chegou nesta equação onde ele diz o seguinte, que esse N representa o número da camada. Então, se o elétron tiver na primeira camada, o N vai ser igual a quanto? 1. Se o elétron, né, tiver na segunda camada, o N vai ser igual a quanto? 2. Terceira, 3. Quarta, 4. E assim por diante. E o que o resultado dessa equação vai nos fornecer? Ele vai fornecer para nós o número de elétrons que suporta cada camada. Então, ó, chegou à conclusão seguinte. E as camadas, elas foram nomeadas, né, por números e letras. Então, a primeira camada, também chamada de camada o quê? K. É uma forma de nomenclatura que foi estabelecida, né, pela IUPAC. Então, ó, a camada é a número 1. Então, eu vou colocar o número 1 aqui. 1 ao quadrado, 1 vezes 2, 2. O que significa isso? Significa que essa camada suporta no máximo quantos elétrons?
2 elétrons. Energeticamente, o máximo de elétrons que eu posso ter nessa camada são 2. Sim, pode falar, alguém chamou. Não? Gente. Bom, a segunda camada seria o quê? Foi nomeada como L. É a segunda camada. Então, novamente, eu vou substituir lá o número 2 aqui. O número 2 aqui, ao quadrado, vai dar quanto? 4? 4 vezes 2, 8. Então, significa que na camada número 2, eu vou ter quantos elétrons? 8 elétrons. No máximo 8, né, professor? No máximo 8. Pode ter menos, né? Posso ter menos, posso ter 1, posso ter 2, 3, até 8. Jamais superior a 8. Jamais 9. Correto. Certo? Isso porque, calculado matematicamente, a energia que suporta cada camada. Aí, vamos lá. A outra camada, deram o nome para ela de camada M, que é nada mais do que a terceira camada. Então, coloca-se o número 3 aqui. Quanto que dá? 3 ao quadrado, 9, não é isso? Vezes 2, 18 elétrons. Também o máximo. O máximo. Pode ter menos? Pode ter menos. Mas o máximo que essa camada suporta são 18 elétrons. A camada, né, a quarta camada foi chamada de camada N. É a quarta camada. Então, vamos lá. 4. Jogo 4 aqui. 4 ao quadrado vezes 6, não é isso? 16 vezes 2, 32. Então, a quarta camada suporta no máximo quantos elétrons? 32 elétrons. Bom, como é que chamava a quinta camada que vocês estudaram? Lembram? Quinta camada. Ó. Vamos lá. Joga o 5 aqui. 5. 5 ao quadrado. 25. 25 vezes 2. 50. 50. Essa camada suporta no máximo 50 elétrons. Aí você vai falar assim para mim. Epa, professor, eu estudei lá no ensino médio. E lá no ensino médio, quantos elétrons tinha essa camada? Que você estudou? A O? É. 50. Alguém se lembra quantos tinha aqui? Ninguém? Vocês consultam lá. Mas era 32 elétrons que o professor falou para vocês. Ah, é verdade. Mas... Não foi? Aí o professor estava errado. Ai, meu professor estava errado. Não. O professor está errado, não. Atualmente, os deixa eu ver se eu tenho uma tabela periódica aqui, não sei se ela está aqui, mas a minha está faltando. Que ela vem até aqui, ó, a atual, vem até aqui na última. Mas depois vocês pegam uma tabela e depois eu vou pegar uma tabela atual. Nós temos 118 elementos químicos, certo? Na tabela periódica atual. E até hoje, no presente momento, o máximo que a gente tem na camada O, na quinta camada, são os 32. Mas ela suporta quantos, energeticamente falando? 50? Pode vir a ocupar os 50? Pode. Assim, não. Oi? Eu pensei que a senhora estava perguntando era quanto é que suporta e não quanto pode ter. Hoje, no momento, são 32. Certo? Que nós temos, no máximo. Mas ela pode chegar a quanto, energeticamente falando? 50. Certo? Professora, alguém já testou colocar esses 50 lá? Não, é porque nós não, podemos extrapolar, mas a gente ainda não tem esse elemento químico. Dos 118 elementos químicos que nós temos na tabela periódica. Esse elemento para suportar 50 ainda não existe. Nós não temos esse elemento, mas nós já até temos, assim, a gente, antes de ter o elemento, a gente já sabe toda a configuração eletrônica dele. Certo?
Então, por enquanto, nós conhecemos até o 118, ou seja, foi sintetizado, né, porque a maioria agora são sintetizados em laboratório, até o 118. Eu vou pegar uma tabela atual para vocês, né, de 2014, 2015, que foi colocado o 118. Então, o oxigênio, né? Oxigênio, a camada O. Nossa, eu tô... OP, que seria o quê? Deixa eu pegar o azul, que senão vai dar. PQ, né? Então, essa seria o quê? A sexta camada. Como é que seria, então? Vou jogar o 6 aqui. É isso? 6 ao quadrado. 32. 6 ao quadrado. Não, 36. 36. 36 vezes 2. 72. 72. Isso. Então, ó, eu tenho previsão, ela suporta 72 elétrons. Certo? Mas até o presente momento, nós temos quanto nessa camada? Quem se lembra? Até o presente. 32 é o máximo? 32, ela suporta 72, é o máximo. Mas até o presente momento, nós temos quanto? Não sei, professor. 18. 18 elétrons. Mas podemos chegar até 72. Professora, dúvida agora. Pode falar. Entre as letras O e P, no caso, a letra O, ela suporta até 32, certo? Não, ela suporta até 50. Suporta até 50, mas só que, no caso... O máximo que nós temos... 32. Isso, dos elementos que nós temos até hoje, o máximo que nós ocupamos foi 32. Certo, na letra P, no caso, o máximo é até 72, mas só que o máximo que a gente consegue é 18. Que, por enquanto, dos elementos que nós temos hoje. Certo. Como que explica essa variação? No caso, pela, entre aspas, lógica, assim, no caso, quanto mais distante a camada, seria maior o número que a gente poderia conseguir. Exatamente. Não? Quanto mais distante a camada em relação ao núcleo, maior é o número de elétrons que a gente pode ter nessa camada. Matematicamente, obedecendo a equação de Heisenberg. Sim, não, professora, até estou entendendo o que o ministro está falando assim, porque a camada O está mais próxima do núcleo do que a P. E, no entanto, ela tem menos elétrons, entendeu? É 32, o outro passa para 18. Isso. Mas isso aqui é o que nós temos no presente momento dos 118 elementos químicos que nós conhecemos até hoje. Então, quer dizer, então, que na letra Q, então, o número ainda é menor que 18? Não. A letra Q, os que nós temos, vamos lá. Q seriam a sétima camada. Confere? Certo. Joga lá 7. 7 ao quadrado. 40 aí? 49. Mais os dois? 98. 98 elétrons. Suporta-se 98 elétrons. Quando eu estudei, fiz ensino médio, não faz muitos dias, não, só 35 anos, a gente tinha 2 elétrons aqui. 2. Alguém é dessa época? Não, né? Não é, né, Isaac? Tá rindo aí, né, Isaac? A idade é triste. Mas hoje, né, nós temos 8. Porque quando eu estudei, nós tínhamos 109 elementos químicos na tabela periódica, há 35 anos atrás. E hoje nós temos 118. Então, aumentou aqui quantos elementos? 9 elementos. E, logicamente, eu aumentei também o número de elétrons, né? De 2 passou para 8. Então, pode chegar até quanto? 98. Professor, e você colocou K, L, M, N, O, P, Q, que são as nomeações por letra. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parou aqui por quê? Parou aqui por quê? Porque os 118 elementos químicos param por aqui. Mas eu posso aumentar isso aqui? Posso estender? Pode. O, P, Q.
G, H, I, J, K, e assim vai, né? Posso ir aumentando aqui o alfabeto e, logicamente, os números, né? 7, 8, 9, 10, 11. E, logicamente, o que vai acontecer com os elétrons? Também aumentando. Aí, por que a gente não estende? Porque não é necessário no presente momento, que nós temos só 118 elementos químicos. E isso é o suficiente para distribuir os elétrons. Inclusive, a partir da camada O, eu não ocupo todos os níveis, nem o P, muito menos o Q. Pode falar, Antônio. Professor, eu acho que a dúvida que deve ter surgido é porque quando, recordando agora, né, como eu estudei, por exemplo, da M para M, porque aqui nessas últimas aí, um é 32, que pode suportar máximo pelo elemento que foi catalogado, e o outro 18. Porque quando você pegar a carga dele todinho e for distribuir por essas camadas, ele não pode sobrar. Então, por isso que o último elemento, apesar de ele comportar bem mais, ele só foi catalogado até 18. Então, na Q suportava 18. O que eu estou falando é o seguinte, Antônio, é a questão dos elétrons nas camadas. A forma como é distribuído esses elétrons nas camadas. Porque quando a gente vai dividir, professora, digamos assim, na Q, aí sobrou o mais, o que possui mais, mas naquela camada sobrou 18. Porque eu vou fazer eu acho que... vamos fazer o diagrama para você entender, certo? Vamos construir o diagrama, que eu acho que você vai entender melhor. Então, olha bem a situação. Os elétrons estão nas camadas. Confere? Conforme o nosso amigo Bohr falou. Fornecendo. Eles estão em camadas e cada camada tem uma quantidade específica de elétrons, obedecendo àquela equação matemática de Heisenberg. E professora, cada elétron tem um pacote de energia suportável, específico. Sim, Wilson. Mas eu acho que o que os meninos estão querendo, a questão aí é, por exemplo, se, por exemplo, aqui, que tem, suporta até 98, por que ele só tem 8, entendeu? E ele está mais longe do núcleo, correto? Correto. E, por exemplo, o O, que está mais próximo do núcleo, suporta até 50, mas tem 32. Correto? Correto. Quanto mais longe do núcleo, ele não teria que ter maior... Porque a gente vai construir, por isso que agora entendeu? eu vou construir o diagrama. Você vai entender como é que funciona. Certo? Então, vamos lá, vamos construir o diagrama. Esses elétrons estão nas camadas. Mas eu vou fazer uma coisa macro para vocês entenderem. Vamos pensar Posso sempre fazer isso lá no ensino médio, os alunos entendem melhor. Um edifício. E pensa que o Antônio seja um elétron. Pode ser, Antônio? Pode sim, professora. Então, você é um elétron, e o elétron ele tem uma região de maior probabilidade de encontrá-lo, certo? Por exemplo, qual que é a região de maior probabilidade de encontrar o Antônio? Vamos supor que o Antônio mora num edifício, né? Tem o primeiro andar, segundo, terceiro, quarto e assim por diante. Vamos supor que o Antônio mora lá no quarto andar. Quando você chega no quarto andar, você tem um corredor. Você fica no corredor, você passa pelo corredor, mas você vai entrar dentro do seu apartamento. E dentro do seu apartamento tem compartimentos. Tem sala, tem cozinha, tem banheiro, tem quarto e assim por diante. E tem uma região dentro do seu apartamento, né, que você gosta de ficar mais. Onde você senta lá e fica gastando menos energia possível. É a região que te dá maior estabilidade, maior conforto. Não é assim? Confere? O elétron também. Ele tem uma região na eletrosfera onde ele tem maior estabilidade, maior conforto, né? E é lá que tem maior probabilidade de encontrá-lo. Então, o elétron ele não está dentro da camada especificamente, quer dizer, ele está dentro da camada, porque o seu apartamento está dentro, né, tem um nível, o quarto andar. Mas tem os compartimentos, e é dentro desses compartimentos que você está, como um elétron. Então, esses compartimentos aqui,
eles também foram nomeados, né? E eles são nomeados, chamados subníveis. E também foram nomeados, lá é quarto, sala, cozinha. Aqui são os subníveis. S, P, D e F. Posso ter mais compartimentos? Posso. Por enquanto, vamos trabalhar com esses aqui. Já vou explicar porque só esses. Então, por letras. S, P, D e F. E matematicamente, utilizando a física quântica, verificou a quantidade máxima de elétrons que cada compartimento desse suporta. Isso também é calculado matematicamente e, logicamente, levando em consideração a questão energética. E aí, nesses cálculos matemáticos, a gente não vai mostrar aqui para vocês, que aí eles são mais complexos, chegou-se à conclusão que o subnível S, ele suportaria no máximo 2 elétrons. Isso é física, comprovado. Que o subnível P suportaria no máximo 6 elétrons. Que o subnível D suportaria no máximo 10 elétrons. E o subnível F suportaria no máximo 14 elétrons. E se vocês olharem matematicamente, qual que é a diferença de número de elétrons do S para o P? Do P para o D? Referência de 4. Do D para o F. Então, se eu tivesse um novo subnível aqui, por exemplo, G, qual seria o valor de elétrons dele? 18. 18. Se eu tivesse um outro subnível aqui, H, qual seria o valor de elétrons dele? 22. 22. E assim por diante. Por enquanto, nós trabalhamos até aqui. Por quê, professora? Por causa dos 118 elementos necessários. Só vai ser útil até aqui, por enquanto. Pode aumentar? Pode. Matematicamente, energeticamente, já está tudo calculado. Da mesma forma que 50, 72, 98. Se eu tivesse 8, é só você colocar 8 lá ao quadrado multiplicado por 2. E assim por diante. Bom, em cima dessas informações, né, nosso químico que fez overdose da vitamina C, né, e teve envelhecimento retardado, né, foi o nosso Linus Pauling, ele montou-se a distribuição dos elétrons, utilizando todas essas informações do modelo atômico de Bohr. E como que ele chegou nessa distribuição? Ele chegou, né, nesse diagrama aqui. Eu vou só apagar esse pedacinho aqui para eu poder construir. Posso? Senão não vai ter espaço aqui. Só aqui. Vocês já entenderam que tem 118, né? Vou passar uma reta aqui. Então fica meio bagunçado, vocês não me entendem. Vou tentar construir aqui. E ele foi lá, então. Como assim? Primeira camada não é a camada K? Desculpa aí, estou com a caneta. Camada K. Primeira camada. Ela tem quantos elétrons? No máximo? 2. Então, eu vou precisar de qual subnível? S. Só S. Então, um S. A camada L, que é a segunda camada, ela tem quantos elétrons? 8. Então, eu vou precisar de quais subníveis? SP. SP. Então, eu tenho aqui 2 S's, 2P. A terceira camada, camada N, eu tenho quantos? 18. Então, eu vou precisar de quais subníveis? SPD.
Então, eu vou precisar 3S, 3P, 3D. A quarta, né, N, quarta camada, eu tenho quantos? 32. Então, quais subníveis eu vou precisar? 2 com 6, 8, 18 com 14, 32. Então, vou precisar do S, vou precisar do P, vou precisar do D, vou precisar do F. Então, vai ficar o quê? 4S, 4P, 4D e 4F. E a O, que é a minha quinta camada, eu tenho, quanto que eu posso? 50. Mas até o presente momento, eu preciso só de quantos? Nessa camada. Até o presente momento, 32. 32. Então, a camada O, né, também vai ser o quê? 5S, 5P, 5D e 5F. A P, né, a camada P, suporta 72, mas até o presente momento eu preciso de 18. 18 eu vou ocupar quem? O S, o P e o D. Então vai ser o quê? 6S, 6P, 6D. E a última, por enquanto essa é a última. Pode ter outra? Pode. Que ela suporta 98, mas até o presente momento, 8. Quando eu estudei, era só 2. 7S, 7P. Então, aqui está o diagrama que traduz, né, os elétrons nas camadas de todos os átomos de todos os elementos químicos que nós conhecemos até o presente momento. Mas como é que eu vou distribuir esses elétrons? É assim, seguindo as linhas horizontais? Não. Porque o elétron, ele vai sempre do menor nível de energia para o maior nível de energia. Lembra? E isso, né, tem, então, um cálculo energético e nós traduzimos em uma setinha simples, né? Parece simples, mas não é? Onde eu vou distribuir esses elétrons seguindo esses níveis de energia, né? Então, o primeiro nível é esse, um S. O segundo nível coincidiu, pegou o 2S. Terceiro nível, pega o 2P e depois passa no 2S. Olha lá, primeiro passa no 2P, depois no 3S. Depois, pega no 3P, no 4S. Olha lá, o 4S tem menor energia do que o 3D. O 3D tem maior energia do que o 4S. Então, não é seguindo a camada energeticamente falando. Olha lá. Da mesma forma, quando eu vou para o D, ele tem maior energia do que, por exemplo, o 4F tem maior energia do que o 6S. E assim por diante, ó. Isso também é calculado fisicamente. Chega-se no último, que tem maior energia, que qual é? 7P. Que é o último que foi colocado. Então, conforme eu vou caminhando, eu vou aqui aumentando os níveis de energia. E é dessa forma que a gente distribui os elétrons nas camadas de todos os átomos, de todos os elementos químicos que nós conhecemos até hoje. Seguindo os níveis de energia. Então, eu passo no S, depois eu vou no 2S, depois 2P, 3S, 3P, 4S, depois 3D. Então, significa o quê? Que o 3D tem maior energia do que o 4S. Olha lá. Continuo caminhando, passo no 6S primeiro, para depois no 4F. Isso significa o quê? Que o 4F tem maior energia do que o 6S. E aqui atende
os 118 elementos químicos que nós temos até o presente momento. E quem fez esse diagrama, né, com essa perspectiva, foi o nosso famoso Linus Pauling. Mas quem traduziu isso é o modelo atômico de Bohr, que foi colocado os postulados que nós acabamos de ver, que é exatamente o quarto postulado que demanda esse diagrama aqui. Como os elétrons estão nas camadas. Não é aleatoriamente, né? Lembra do Antônio? O Antônio está lá, né, Antônio? Você gosta de ficar sentado aonde? Lá na sua poltrona, assistindo televisão? É lá que é a sua região de menor energia e maior estabilidade. O elétron na camada do átomo também tem uma região de menor energia. E quanto menor a energia, maior é a estabilidade. E tudo caminha no sentido de ter o quê? Um menor gasto energético. O elétron não é diferente. Certo, pessoal? Podem perguntar. Consegui responder as perguntas ou não? As dúvidas ainda não. Deixa eu falar, Antônio. Esse tema, ele não me é estranho. Eu lembro de ter feito ele, mas, assim, 2014, né? Faz muito tempo. Talvez não dessa forma, né? Você foi apresentado ao diagrama, não foi isso? Sim, eu estou conseguindo lembrar agora. Certo, então, aqui está, eu estou construindo o diagrama para você, logicamente, com algumas fundamentações físicas, né? Uma delas é essa equação fundamental que a gente entenda, né? Que a dedução dela não é muito simples, mas ela traduz o quê? A quantidade de energia que cada átomo suporta em cada camada. Então, isso é... Ô, professor. Sim, Hudson. Quando a gente estuda lá na elétrica, lá, por exemplo, a gente vê que energia é o movimento ordenado dos elétrons, correto? Sim. Seria esse movimento aí que faz gerar energia? Esse movimento de pular de uma camada para outra? Na verdade, é o fluxo de elétrons. E aí isso está relacionado, inclusive, com ligações químicas, né? Quando eu falo, por exemplo, que um composto metálico, formado por ligações metálicas, é um bom condutor. Nós vamos estudar as ligações químicas. Então, e aí a gente por enquanto, não tem nada a ver, né? Esse fluxo de elétrons, né, dentro de uma ligação química, porque aqui a gente está só falando como é o átomo, a estrutura do átomo, mas tem tudo a ver, você está certíssimo. Esse fluxo de elétrons é que vai definir, inclusive, né, a questão da eletricidade. Melhor dizendo, foi a eletricidade que definiu o elétron, né? Quando eu falei lá de Stirling, né? Que foi o cara, estudando eletricidade, chegou à conclusão que o átomo tinha elétron. Então, foi a eletricidade, na verdade, uma observação macro que chegou numa confirmação micro. Agora, esse fluxo de elétrons dentro do átomo, né, isso vai definir todas as condições macro que nós temos de condução, de estrutura que é um bom condutor, que é um semicondutor, que é um isolante, está relacionado com isso. Essa possibilidade de liberar o elétron ou não liberar o elétron, ou de movimentar o elétron. E isso tem a ver... Pode falar. A alegoria com o apartamento, por exemplo, quando a gente está na zona de conforto, por assim dizer, a gente está em campo de neutralidade, quase semi-neutralidade, porque o elétron não fica neutro. Mas, por exemplo, um estímulo, por exemplo, precisa assistir uma aula, e daí necessita entrar numa plataforma ou escrever alguma coisa. Então, aí os condutores, ou seja, algo que possa fazer com que você produza energia e alimente uma fonte externa. Exatamente, eu vou ter que fornecer uma determinada energia para que ele possa sair dessa condição. Né? E aí é o que acontece. Né? As ligações químicas, é o próximo termo que a gente vai utilizar, a gente precisa fornecer uma determinada energia, tem que ter uma condição necessária para que ele faça isso. E aí nós vamos falar, né, essas condições, o que tem que acontecer para que ele mude dessa condição de conforto dele. Que saia dessa zona de conforto.
e possa adquirir uma outra zona de conforto, inclusive maior. Então, às vezes, né, ele sai de uma zona de conforto para chegar em uma outra melhor. É mais ou menos essa a ideia. Certo? O que, Antônio? Senhora, assim, que eu queria agradecer, porque faz muito tempo que eu estudei isso aí. Não na mesma referência da senhora, mas também, digamos, há 20 anos atrás, ou há 10 anos atrás. Aí, eu tô bem mais antiga, Antônio. Mas, assim, mas não foi nessa explicação, assim, ficou muito mais claro, porque ficava muito bagunçado para entender toda essa referência, assim, acho que ficou mais simples assim. É uma questão também de maturidade, né, Antônio? A gente vai adquirindo uma certa, né? Assim, é importante que vocês entendam que, às vezes, né, o aluno estuda modelo atômico, decora, modelo atômico de Dalton, bola maciça, compacta, indivisível, né? Thomson já apareceu o elétron, né? Aí o Rutherford já tinha camadas, mas ele não entende, de fato, aonde que aplica isso, né? E aqui é o que eu quero que vocês entendam, aonde, para que serve isso, né? No dia a dia, no cotidiano de vocês como profissionais. E será muito útil para vocês. Parece que toda a aula que a gente teve no ensino médio, ou até no fundamental, às vezes, de determinados assuntos aqui, que no caso a gente está revisando aqui, a gente parece que pegou só o superficial dele mesmo, assim, sabe? Tipo, que não... Às vezes, assim, não é porque o aluno, talvez, naquele momento, também, ele não tinha essa maturidade, né? Por isso que são degraus que a gente vai subindo, né? E aí a gente vai percebendo, o próprio aluno vai amadurecendo e vai entendendo de uma outra forma, né? É isso mesmo. É mais ou menos isso. Isso é crescimento, né, Deus? É crescimento de vocês com o passado. Rapaz, eu vi isso aí em 2000, tem 20 anos. Caramba! Nossa, sei lá, eu tinha 6 anos. Eu terminei o segundo grau em 2002, cara. Pois é, Hudson, e em 2002 eu já era professora, há muitos anos. Nossa. A coisa é bem mais antiga. Mas tá bom. Pessoal, então até aqui, tá claro? Todos compreenderam? Na próxima aula, a gente começa falando, então, de distribuição eletrônica. Coisa que também vocês já viram. A partir desse momento aqui, a gente começa, então, a entender, né, quando você falou aí, acho que foi o Adeilson, tem carga positiva, negativa, né? Então, a gente vai entender um pouco mais agora com relação a essas questões. Quando, né, que um átomo torna-se um íon, quais são as condições para ele tornar um íon? Tá? Que é aquele estímulo para ele sair da zona de conforto e ir para uma outra zona mais confortável ainda, depois de um certo estímulo. Tá? Ok? Então, pessoal, tem alguma dúvida? Alguém gostaria de perguntar mais alguma coisa? Posso baixar a lista de presença? Quem não conseguiu entrar, pode falar para ficar tranquilo, que por enquanto eu não vou lançando isso ainda no que acadêmico. Pode falar, Tatiane. Professora, só queria agradecer, né, pela aula, porque, assim, sempre tive muita dificuldade em química. Claro que eu já tinha estudado isso, né, acho que todo mundo, mas a senhora explicou de uma forma bem simplificada e eu queria só agradecer, porque geralmente as pessoas só chegam e lançam conteúdo, você não sabe de nada e eles só te respondem que você tinha que aprender no fundamental, né? E aí, não, você vai ver na faculdade, e aí que acaba que você se lasca no final, né? E aí a senhora explicou de uma forma assim que eu consegui absorver bem, só agradecer mesmo. Ok. A gente que agradece. Sim, Adeilson. Tem algum material que a gente pode utilizar como referência para fazer uma revisão, assim, e tal, para a gente realmente meio que não estar de paraquedas novamente na matéria toda? Agora, sim, assim, nessas últimas 2 semanas, tipo, da minha experiência, assim, realmente foi difícil, assim, sabe? Tipo, adaptar em relação as matérias e tudo mais, assim. Agora que eu tô conseguindo ter uma calma maior para poder, tipo, pegar as coisas direitinho, para conseguir ler e tudo mais. Teria algum material para a gente dar uma olhada ou alguma coisa? Eu já coloquei um material lá na plataforma Moodle, eu já vou mudar a data
para que vocês façam uma revisão. Eu já vou organizar lá na plataforma uma parte assíncrona referente a esse conteúdo, que já está lá, mas ele está distribuído. Eu vou colocar numa aba só e vou colocar para vocês com outra nomenclatura, para que você dê uma olhada lá, tá certo? Viu? Não, sem problema, tá ok? Pessoal, então, já baixei a lista de presença, nós vamos... pode falar, Deilson. Não, apertei errado aqui. Ah, tá, ok. Então, nós vamos parar a gravação, então, se não há nenhuma dúvida. E por hoje é só, então. Ok? Muito obrigada pela atenção de vocês. Professora. Até mais. Muito obrigada pela atenção de vocês.